Liberei lá e vou liberar aqui a imagem, o vídeo. Já começou? Já começou, já. Vamos começar aqui. Vou dar o post. In the living world, there's no landfill. Instead, materials flow. One species' waste is another's food. Energy is provided by the sun. Things grow, then die, and nutrients return to the soil safely. And it boils. Yet as humans, we've adopted a living approach. We take, we make, and we dispose. A new phone comes out, so we ditch the old one. Our washing machine packs up, so we buy another. Each time we do this, we're eating into a finite supply of resources and often producing toxic waste. It simply can't work long term. So what can? If we accept that the living world's cyclical model works, can we change our way of thinking so that we too operate a circular economy? Let's start with the biological cycle. How can our waste build and reduce it? By rethinking and redesigning products and components and the packaging they come in, we can create safe and compostable materials that help grow more stuff. As they say in the movies, no resources have been lost in the making of this material. So what about the washing machines, mobile phones, fridges? We know they don't biodegrade. Here, we're talking about another sort of rethink, a way to cycle valuable metals, polymers, and alloys so they maintain their quality and continue to be useful beyond the shelf life of individual products. What if the goods of today became the resources of tomorrow? It makes commercial sense. Instead of the throw away and replace culture we've become used to, we'd adopt a return and renew one, where products and components are designed to be disassembled and regenerated. One solution may be to rethink the way we view ownership. What if we never actually owned our technologies? We simply licensed them from the manufacturers. Now, let's put these two cycles together. Imagine if we could design products to come back to their makers, their technical materials being reused and their biological parts increasing agricultural value. And imagine that these products are made and transported using renewable energy. Here we have a model that builds prosperity long term. And the good news is there are already companies out there who are beginning to adopt this way of working. But the circular economy isn't about one manufacturer changing one product. It's about all the interconnecting companies that form our infrastructure and economy coming together. It's about energy. It's about rethinking the operating system itself. We have a fantastic opportunity to open new perspectives and new horizons. Instead of remaining trapped in the frustrations of the present, with creativity and innovation, we really can rethink and redesign our future. Olá, olá vocês que nos acompanham no Observatório Leopoldina. Olá, Alexandre Svertes, um encontro extraordinário aqui, um encontro no Observatório, edição extraordinária, edição especial, com a Valéria Aquário, Alexandre Svertes aqui comigo, recebendo Valéria Aquário da ONG 341. Valéria, como vai? Alexandra, como vai você? Como vão vocês? Ótimo. Super extraordinária, porque falar do resíduo sempre é uma edição extraordinária, né, Valéria? Fala sério. A gente Não, com certeza, né? Resíduo é uma coisa que a gente fala e continua falando. E, enfim, né? É um assunto que ele dá pano para manga. Eu gostei muito esse vídeo aí que você mandou nas redes sociais hoje, é uma gracinha e perfeito, né? Assim, tem toda a cadeia, a reflexão,
quer dizer, está aí a reflexão, vamos mudar, né, o nosso sistema e ser mais sustentável. Fala para a gente da sua reflexão. Eu sei que também que você estava aí numas de pensar resíduo, pensar sistemas. Conta Não, para a eu gente digo assim, o que anda pensando. tem uma frase, né, que fala assim, aquela coisa, é o brainstorm, né, que é o cérebro que está assim naquela tempestade, né, porque a gente vem dessa pandemia, daí você começa a olhar como significar as coisas, como mudar o conceito, como mudar tudo que está por aí, né? Então, assim, o meu cérebro, ele está a mil, assim, eu estou revendo muitas coisas também que eu já estudei, que eu já passei, que eu já vi, né? Então, é algo assim, é um momento, assim, bem intenso mesmo, né? Então, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre meio ambiente, formas de ter um bairro sustentável, né, uma Leopoldina sustentável. E no início aqui, antes de iniciarmos aqui a transmissão ao vivo, estávamos falando, então, dos conceitos, né, de sustentabilidade e economia circular. Era e é a pauta do nosso programa especial Encontro no Observatório. Na linha do tempo, Alexandra e Valéria Aquário, eu vou voltar lá para o século XVIII. Opa! E lá a gente encontra quem? Né? Antoine Laurent Lavoisier, cientista notabilizado por uma frase que se tornou célebre. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, eu acho que a partir de Lavoisier, lá no século XVIII, a gente tem um ponto de partida e chegamos aos dias de hoje, numa economia que precisa de um eixo, né? Um sistema econômico da gente precisa de um eixo. Então, eu queria trazer para esse ponto de reflexão Lavoisier, Valéria, para a gente começar a entender o que é o hoje. Né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Que conceito é hoje esse em pleno século XXI? Eu acho que a gente se perdeu muito aí, diria até na década de 60, 70, 80 e hoje também, a humanidade veio se perdendo, né? Eu me lembro que eu era pequena na casa dos meus avós e meu avô tinha um jardim e ele plantava e ele tirava tudo de lá e as folhas ele já compostava, né? Então ele já jogava de volta, já compostava, a geração de resíduos, de lixo, era quase nada, né? Porque tudo se reutilizava. As garrafas de vidro passava lá o cavalo, né? O garrafeiro com o cavalo, a gente ia, trocava as garrafas, vendia as garrafas, enfim. E eu acredito que a humanidade foi se perdendo, né? Nós fomos criando coisas e criando comodidades sem pensar de onde elas vinham, de onde viria a matéria-prima e o que a gente iria fazer com isso no final de vida, né? E daí a gente foi simplesmente descartando, porque a gente descarta, a coisa some, então você fica feliz, né? Eu quero que isso suma da minha frente, isso some e pronto. A gente não parava para pensar para onde é que isso está indo, de onde é que isso veio, né? Eu venho da área de mineração, a transformação, eu já falei aqui, e isso é uma coisa que me incomoda muito, porque eu aprendi lá atrás, né? O impacto que tinha a mineração, de onde vinham as coisas, como que você iria construir os produtos, e depois você pega este produto e você simplesmente enterra este produto, né? Mas você tirou aquilo da natureza. Então, vamos pegar, assim, por exemplo, uma coisa que eu trabalhava muito, minério de cobalto, né? Então, esse minério de cobalto, ele vinha de onde? Ele vinha do Congo, né? Então, ele vinha lá da exploração da África, e a gente precisa muito desse minério para fazer o quê? Para fazer várias coisas, né? Ele serve para vários produtos, mas vamos olhar aí
para a vida hoje, né? Ele servia para baterias. Então, você precisa do cobalto, do lítio, do níquel para fazer aí a bateria, mas ele está vindo daquela exploração, né? Então, ele vem de uma situação bem complexa, de uma exploração de um país, né? Um país até bem difícil, né? Enfim, ele veio dessa exploração, ele chegou aqui para nós, ou ele foi para onde? Ele foi para a China. Na China, ele virou uma bateria. Essa bateria veio para o Brasil, essa bateria está na minha casa, essa bateria está na minha mão, essa bateria está no meu celular. Eu vou pegar essa bateria e eu vou jogar ela no lixo. Então, assim, o que vem por trás de tudo isso? Né? Você tem assim, um caminho, né? A questão do berço ao berço, né? Você tem um caminho, assim, uma história, né, para que aquilo chegue para você. E daí, o que você pode fazer com isso? Né? Você pode jogar isso fora e acabou, porque não tem mais, e não é renovável, porque as minas estão se exaurindo, ou você pode ter um olhar para isso e falar, como é que eu faço para devolver isso para esta cadeia, né? Então, eu me recordo que a empresa onde eu trabalhava era uma empresa que tinha aí 200 anos e ela já tinha essa preocupação. Então, ali nos anos 80, diríamos assim, eles já trabalhavam a questão da economia circular, porque para que eles continuassem ativos, eles iam ter que fazer alguma coisa, porque ia acabar o minério, ou aquele minério ia ficar muito caro, ou ia ficar na mão de poucos. Então, o que eles fizeram, né? E eles começaram a investir também na reciclagem. Então, eles deixaram de ser mineradores, eles deixaram de só transformar algumas commodities e eles passaram a investir muito na questão da reciclagem. E isso já nos anos 90, eles já tinham, por exemplo, uma linha de reciclagem de eletroeletrônicos, uma linha de reciclagem de baterias de celulares. Né? Isso foi, eu me lembro que em 2004 eu assisti a inauguração de uma base, né? Era um projeto piloto na época, hoje já está funcionando muito bem, que era para reciclar essas baterias, né? Então, eles já levavam as baterias de volta, já reciclava. E o interessante era o pensamento das pessoas que estavam trabalhando no desenvolvimento dos produtos. Então, eles estavam lá, desenvolviam um produto, ok. Então, nós fizemos essa pasta que vai entrar, que vai fazer a bateria, lançou no mercado. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai desconstruir isso. Então, a mesma pessoa que construía era a pessoa que ia desconstruir isso. Né? E eu achava assim, isso fantástico. Eu acho por isso que eu fiquei assim, apaixonada pela questão da reciclagem, da retornabilidade, de você olhar como que você faz da logística reversa mesmo. Né? Lá em 2010, a gente já fazia isso. Então, eu era da área de trading, marketing, então eu tinha que vender o produto, mas eles falavam assim, depois que você vendeu o produto, veja o que vai sobrar deste produto que você tem que trazer de volta. Então, ali a gente já estava aplicando a economia circular, né? A responsabilidade e a necessidade de trazer esses resíduos de volta. Porque um dia vai faltar, né? Eles não são renováveis, então a gente precisa utilizar ao máximo isso, né? E o que eu vejo, às vezes a gente dá palestras em escolas, eu acho que deveria ter esta matéria, né? Uma matéria que chamaria assim, de onde vêm as coisas? As crianças precisariam entender que aquilo está vindo de algum lugar, né? Então, é bem interessante isso. Eu fiz uma palestra uma vez, falando de recursos renováveis, não renováveis, e as pessoas não conseguiam entender, né, a complexidade disso. Eu falei, gente, tudo vem da natureza, tudo. Não existe nada que não venha da natureza. Por exemplo, um zíper. Vamos lá, todo mundo aqui nessa sala tem um zíper. Todo mundo levantou a mão e falou, sim, temos um zíper. De onde veio esse zíper? Né? Ah, veio da fábrica. Ok, mas esse zíper é do quê? Ah, não sei. Então, esse zíper é uma liga de zinco com zamac, né? Que é zinco com alumínio, ou pode ser de ferro, né? De minério de ferro, enfim. Ele veio de onde? Ele veio da mineração. Daí ele foi transformado num zíper. Então, você tirou esse minério, né?
de algum lugar do planeta, você transformou isso em alguma coisa que nós utilizamos, e o que você vai fazer com isso? Eu vou jogar isso fora. Eu vou queimar isso. E daí, como é que eu retorno isso para que eu não precise tirar mais? Ou para quando eu precisar e não tiver mais, eu ainda tenho isso dentro de uma economia circular, entendeu? Então, é isso que eu falei que voltou, toda essa tempestade cerebral, ela está voltando agora com essa ressignificação, ou com essa questão da economia circular, e eu estou trazendo todas as experiências que eu tinha lá atrás, né? Então tá assim, tá bem complexo o negócio, tá dando choque aqui. Oi, vocês estão sem áudio. Todo mundo de microfone fechado, Valéria, querendo falar, ver quem fala mais rápido. É, Valéria, nesse vídeo da Fundação Ellen MacArthur, a gente percebe claramente a mensagem que nos é colocada, né? E tem um ponto do vídeo que ele fala que não é, a economia circular não é uma empresa fazendo um circuito. São vários atores fazendo vários circuitos que juntos formam essa rede circular, né? Na prática, na nossa Leopoldina, né? Que eixos a gente consegue, de cara, olhar e dizer que, olha, temos economia circular potencial a ser desenvolvida? Bom, se a gente falar um pouquinho do nosso projeto em comum aí, que é o Leopoldina Vidro Zero, isso daí entra na economia circular. A gente está coletando os vidros, as pessoas estão engajadas, as pessoas estão separando, elas estão compreendendo que se ela não mandar para reciclagem, que vai voltar 1 milhão de vezes, né, infinitamente, e que é 100% reciclável, ela vai jogar num aterro e vai ficar lá por 1 milhão de anos. Então, as pessoas já estão entendendo isso, as pessoas estão se engajando. O que eu acredito que a gente tenha que fazer é ampliar um pouco mais essa visão, né? De onde vêm as coisas e qual que é a minha responsabilidade em trazer isso de volta, né? Porque a gente vai ter problemas. Talvez nós não, né? Mas os nossos filhos, os nossos netos, o problema vai ser pior ainda, a gente vai deixar o problema para eles. Então, quando eu vejo assim, a semana passada, não sei se vocês viram, eles descobriram um meteorito, né? Eu curto muito essas coisas. É um meteorito que ele deve custar $1 trilhão, porque ele tem minérios lá. E eles estão queimando a cabeça para saber como que eles vão explorar esse meteorito, né? Que está não sei quantos anos-luz da Terra, porque ele tem esses minérios que vão faltar aqui, né? É muito louco isso, né, gente? Mas é isso, vai faltar. A gente está comendo a terra, né? Então a gente come a terra todos os dias. E o que, que a gente devolve para a terra, né? É algo que ela não consegue processar. Ela não consegue digerir aquilo que a gente está devolvendo para ela, né? Então é isso. Aqui para Leopoldina, eu acho que assim, nós temos uma comunidade muito forte, nós temos pessoas muito engajadas, e o que a gente tem que fazer é isso. Dentro do nosso bairro, começar a educar mais, a engajar mais, para que as pessoas entendam mais a complexidade de tudo isso, né? E daí cada um fazendo ali o seu papelzinho de formiguinha mesmo, né? Separando seu materialzinho, sabendo que ele vai voltar para você um dia, né? E é isso, eu acho que a gente tem que conscientizar, Leopoldino. Valéria, eu acho incrível, porque na meditação do bairro veio um conto para a gente, um dia, refletir sobre um país pós-guerra, onde as pessoas juntavam as poucas coisas que existiam, né? Então, uma leiteira, um candelabro, uma joia, um anel, alguma coisa, né? Que para se sustentarem quando não tinha nada, não existia mais comércio, não existia mais comida, então quanto valia um pente de cabelo numa troca por 2 batatas, por exemplo, né? Então isso era um conto. Outra coisa é a fonte, né? Então a gente tira da fonte do minério,
destrói lá a natureza, né? Arranca isso devora um pedaço da terra e traz para um lugar que ele me é útil, né? O meu celular. Aí, como é... Ó, ODS aqui, do ODS. E aí, como é que isso daqui depois vira fonte, que foi o lugar onde você estava lá falando da indústria nos anos 90. E eu também conheci um engenheiro de geladeira que falava isso, a gente tem que criar uma geladeira que todas as peças façam sentido depois de desmontada. Que tudo faça sentido nessa geladeira depois que ela vira um nada, né? Então, é isso mesmo, confirma exatamente. E como é para você? Porque você está muito reflexivo, eu gosto de aproveitar os pensamentos. Como é que é para você que viveu dentro da indústria, que está com o pé na frente, e aí quando você vem para o mundo, você vem para Leopoldina, e aí você vê que ainda a conversa não está na rua, né? Igual, ainda não tem o caminho, ainda não tem a ciclovia para pedalar, né? A gente ainda não está totalmente pronto, mas também não está totalmente despreparado. Mas qual é a diferença lá dos anos 90, você dentro da indústria já pensando isso, e a gente agora em 2020 ainda sem solução no território, né? No pequeno? O que você está Assim, dando choque? está dando choque, porque assim, quando você fala da questão da guerra, então, assim, se você olhar para a Europa, que eu acho assim, os níveis de sustentabilidade são bem altos, por quê? Porque faltou, entendeu? Porque teve guerra, porque teve fome, porque teve necessidade. Então, as pessoas lá dificilmente elas vão esbanjar ou gastar da mesma forma que a gente faz aqui, porque nós somos um povo que esbanja, assim, em todos os níveis, eu diria, né? Então, a gente vai para uma feira e compra um monte de coisa, depois vai para a geladeira e vai para o lixo, porque a gente não tem tempo de comer, ou de preparar, ou de fazer, enfim. Então, eu acho, é a questão da consciência. A empresa que eu trabalhava era uma multinacional belga, que começou na área de mineração, e que eles tinham um olhar para a sociedade e tinham um olhar para o futuro. Então, como que a gente ressignifica isso? Como é que a gente consegue se perpetuar, né? Se nós estamos nesta indústria, como é que a gente faz para se renovar ou para, enfim, para se reestruturar ou para não ter problemas lá na frente? Esse era o pensamento deles, né? Então, a questão de você trazer de volta os materiais, que eram materiais que têm um valor agregado muito alto, né, que você está lá nas commodities, a reciclagem fazia todo sentido. Então, investir em tecnologias de reciclagem fazia todo sentido. A demanda também da própria sociedade, né? Na Europa, eles demandam muito essa questão da sustentabilidade, das responsabilidades, né? Então, quando eu fui para lá, fiquei lá um tempo, fazendo um estágio, foram 6 meses, e eu aprendi muitas coisas, porque eu me lembro que era na época do franco belga. O franco belga valia tanto quanto um real, né? A gente tinha acabado de entrar no real, né? O frango custava R$1 aqui no Brasil, né? Outro dia eu estava lembrando do frango de R$1. Hoje não sei nem quanto que está um frango, né? Está aí uns R$30, mas sei lá. Mas eu lembro do tal do frango do R$1. E eu fui bem nessa época que o real estava super valorizado. E você chega lá, você quer comprar assim todos os perfumes do mundo, porque era o mesmo valor, né? Opa, vou comprar tudo aqui. A minha mala era gigantesca, né? E eu fiz uma amizade lá, uma amiga minha, ela falou, por que você vem para cá com umas malas tão grandes, né? Eu falei assim, poxa, porque aqui tem coisas muito legais que eu não tenho lá no Brasil, eu compro aqui, né? Enfim. E daí ela falou assim, mas por que você vai comprar tanto perfume? E eu falei assim, porque é legal, né? Ela falou assim, não é legal, porque você tem que comprar só 2. É o do inverno e o do verão, para você usar o ano inteiro, porque a hora que você abre, ele já vai estragar. Daí a gente ia para o mercado e ela dizia assim, ela pedia lá, chamava tranche, né? Até eu entender o que era. Ela fazia, é uma fatia, ela pedia 4 fatias de queijo, por exemplo, era 2 para mim, 2 para ela. Porque ela falou assim, se eu precisar amanhã, eu volto aqui e compro de novo. Né? Então, tem esse pensamento do não desperdício da coisa, eles têm isso, nós não temos. Então, a gente tem que começar a pensar nisso, né?
Por que a gente desperdiça tanto? E depois a gente reclama tanto que a gente tem que trabalhar tanto para comprar tudo de novo e para pagar aquilo que a gente acabou de jogar fora, né? Então, assim, eu estou vendo a economia circular como uma coisa muito maior. Ela deve começar dentro da gente, né? Dentro dos nossos conceitos. Eu tinha um professor de economia num curso que eu fiz na GV, que foi um curso de sustentabilidade também. Eu estava na indústria e eu falei, preciso entender um pouco mais isso, porque isso está me pegando. Ele chama Hugo Penteado. Se vocês puderem assistir alguma palestra desse professor, ele é um economista. E ele começava assim, as aulas perguntando qual que é o nosso papel no planeta? O que nós representamos nesse planeta? E vindo de um economista, né, eu falei assim, cara, esse cara é doido, né? Como assim? O que ele está perguntando? Achei que ele ia entrar com números, tabelas, né? Gráficos, e não, ele entrou com essa. Quem somos nós do planeta? Né? E daí ele coloca uma máxima que diz assim, o planeta ele é muito maior do que nós e muito maior do que a nossa economia. Ou seja, a humanidade ela está aqui nesse planeta por, eu não me lembro agora se são 400 milhões de anos, 400 mil anos, acho que são 400 mil anos. E o planeta tem muito mais do que isso, de idade, né? E o que ele colocava era isso, nós estamos acabando com esse planeta, né? Porque a máxima da economia é você tem que crescer de 10% a 15% todos os anos. E quem trabalha na indústria é isso, qual que é a sua meta para o próximo ano? Né? A minha meta para o próximo ano é ter uma venda 10% acima do que eu tive esse ano. Só que ninguém combina com o planeta que ele tem que produzir 10% a mais de minérios ou de qualquer coisa que a gente tenha que extrair do planeta, né? Isso não é combinado. Então, era uma coisa que me angustiava muito, né? Eu falei, mas eu vou vender mais 10% de uma coisa que a gente sabe que já está acabando, né? Que está sendo extraído, sei lá, o que vai acontecer no futuro. Então, você fica com aquela questão, né? E ele falava isso, ninguém combina com o planeta que no ano que vem você vai ter que bater uma meta maior. Você vai ter que ter mais carro na rua, que você vai ter que ter mais geladeiras, você vai ter que ter mais fogão, né? E tudo isso demanda ali metais, materiais e demanda matéria-prima, né? Enfim. E daí ele falava assim, que tem um grande mito, que a gente fala assim, temos que salvar o planeta. E ele falou assim, não vai salvar o planeta, ninguém vai salvar o planeta, porque a hora que o planeta se cansar da gente, ele vai acabar com a gente. Ou ele vai superaquecer, para que ele, né, viva, né, para que ele continue vivendo a vidinha dele. Ele vai acabar com a gente, né, como se a gente fosse aí o vírus do planeta, o pior vírus que existe no planeta é a humanidade. Então, ele assim, quando ele trouxe essa questão, né, da sustentabilidade, das economias, a gente começa a entender, está tudo errado. Ou a gente muda, né, a nossa visão da coisa, né, e muda todo o sistema, ou é isso mesmo, lá para frente a humanidade já era. Né? Então, é bem por aí. Dias atrás aí, anteontem que foi isso, né? Estávamos eu, Alexandra e um colega tomando um café aqui no Café Quitô, aqui na Hamburguesa, na Rua Paulo Franco, e falávamos justamente do nosso papel, né? Homens, né? Seres humanos, na conservação e destruição do planeta. E a gente entendeu que somos nós os responsáveis, né? Por esse desgaste a mais que o planeta vem sofrendo, né? E estávamos um tanto pessimistas, né, em relação ao nosso papel, né? Se a gente tem ou não tem condição de sermos os salvadores, ou a Terra também, num ciclo que ela gira, inexoravelmente ela vai se desgastar e um dia chegaremos ao final do planeta. Mas, de qualquer forma, cabe a gente a produção de uma economia que seja sustentável. Você é otimista em relação à questão da salvação do planeta? A Alê está pedindo algo.
Está sem áudio. Queria colocar como referência o nosso tempo. A humanidade está aqui há 250 milhões de anos e a gente, né, o tempo humano em toda a história é representada por um único dia. Se fosse um relógio, né, a gente seria um único dia nessa história toda em bilhões de anos. Tem aqui uma E olha o estrago que a gente fez em um dia. A gente tem aqui um relógio do livro Mudança Ativa, que fala um pouco da grande virada, dessa necessidade de chegar a esse momento. Mas fala, Valéria, responde a pergunta do Fiora. Ele desaparece, né? Ele está perguntando se eu sou otimista, né? Ah, você é otimista? Olha o nosso sorriso. Eu vou falar assim, eu sou libriana. Então, assim, o libriano, ele nunca é 100% otimista e nem 100% pessimista. Ele está sempre no caminho do meio. Eu acredito que a gente tem ainda tempo de ter consciência, mas as coisas são muito complexas, porque quando a gente olha para a economia, quando a gente olha para a questão de resíduos, de matéria-prima, a gente tem que olhar também para a questão das guerras, por que a gente tem tanta guerra. Eu fui fazer um levantamento aqui, parece que a gente tem hoje 58 guerras pelo mundo, né? E muitas delas são guerras por resíduos, né? Então, ou é por petróleo, ou por gás natural, ou por algum outro tipo de resíduo. Então, quando você olha isso, e daí você olha também para o tipo de economia que nós temos hoje, e daí você olha as diferenças, né? Que a gente tem, as diferenças sociais. Então, eu não diria que eu sou 100% otimista, mas eu sou uma pessoa de muita fé. É diferente de ser otimista, é você ter fé. Eu acredito que as pessoas juntas, elas possam mudar tudo isso, né? Que a gente, uma consciência, olhar para o outro, enfim, ressignificar muitas coisas. Então, eu não olho com otimismo, não, mas eu olho com fé. Você é otimista, Alexandre? Eu vou te contar, eu sou uma pessoa que nasci otimista, sempre renascendo, né? Sou de Escorpião, já que a gente vai falar de astros, estava escrito que eu sou uma garota de Escorpião, e eu acho que a renovação, primeiro, é necessária, sempre acontece, né? É inerente do ser humano, sempre vai ter um momento de virada, né? De transformar o aprendizado, a vida, e também eu acabei de ler esse livro que eu já falei, e ter a história da pérola, né? Que no final, que acaba o livro, vou dar spoiler, com a história da pérola. Então entra lá um bichinho e a pérola faz o nácar e surge aquela beleza, né? E é a pérola mesmo, finalizada, bonitinha. Então acho que a gente é esse momento, a gente é o bichinho da terra, né? A gente está provocando uma mudança. A gente tem um monte de sonhos, acho que o que prova o nosso otimismo é que a gente tem sonhos, então querer ir para um outro lugar no espaço, né, que é muito deserto, muito mais difícil, árido de conquistar, né? É muita ousadia, né? A gente querer em outro planeta buscar o que a gente não tem aqui, explorar Marte, essas conversas, né? Tem gente que duvida que a gente foi para a Lua, mas é muito olhar para fora a solução e a gente aqui. Então, eu acho que é esperança, acho que todo mundo junto, também gosto dessa visão assim. Acho que se eu pegar a Valéria, né, dar a mão para a Valéria, sair andando aqui pela Leopoldina, igual a gente faz com o Vidro Zero, eu acho que o Vidro Zero é um pouco isso, né? É uma conversinha, né? Você vai, conversa no vizinho, fala para não sei quem. Quando a gente mostrou os condomínios, todo mundo me ligou e falou, eu quero. E então acho que a gente é capaz, né? Se a gente olhar a Terra inteira. Falando em condomínio, Valéria Aquário. Eu sou otimista, Fiora. E você, Fiora, virginiano? Você é otimista? Eu não sou virginiano. Ah, Este não, eu também
também é libriana, meu engano perpétuo. Eu nasci no dia 24 de setembro de 1962. Então, Valéria, falando em condomínio, o meu condomínio aqui onde eu moro é um dos aderentes ao Vidro Zero. Que legal. Então, eu te pergunto, né, também para a gente já ir para as finalizações aqui do nosso tempo. Valéria, o vidro, os condomínios, as casas, né? Esse sentido de reaproveitamento, de economia circular. Né? Em que medida esta Leopoldina tem respondido ao teu chamado? Né? Que balanço você pode fazer para a gente da tua atuação aqui? E o que precisamos ainda incentivar para que cada vez mais essa Leopoldina que cresce atenda a esse chamado da 341? Então, a princípio tem sido muito positivo, a gente tem apresentado até os gráficos de crescimento, né? Tem um posto na Guaipá, um posto Shell, a gente precisa, inclusive, falar com o dono do posto, mas ele já se disponibilizou a receber vidro lá, ser um ponto, né? Então, isso é bem legal. A gente está conversando com um dos mercados aqui do bairro, que precisa de um espaço, né, para ver se a gente poderia também colocar ali como um ponto, né, para que as pessoas levem, porque a gente não consegue passar em todos os lugares para coletar, né, a logística ela é complexa e a cooperativa também não tem tantos caminhões assim, mas a gente vem conversando e tem sido muito positivo. Né? Até agora não encontramos ninguém que dissesse não quero, não vou fazer, enfim, não me interessa, eu prefiro jogar fora. Não, as pessoas têm sido bem conscientes e, inclusive, a gente tem muitos chamados também. Essa semana nós tivemos do Pacaembu, gente do Pacaembu que assistiu a apresentação do CADES e tem ligado para ver se a gente consegue passar lá para coletar, né, do Pacaembu, aqui de Perdizes também. Então, é aquela questão, nós não estamos só encerrados dentro do Leopoldina Vidro Zero, a coisa está começando a caminhar, e isso é muito legal. E sempre que a gente olha no roteiro e tem condições de passar, a gente já traz esses novos condomínios de outros bairros também, para fazer parte aí da nossa pequenina economia circular, né? Que nós estamos construindo. Nós vamos E, chegar assim, lá, nós vamos chegar na Pompeia Vidro Zero, Perdizes Vidro Zero. Pompeia, principalmente ali, onde existe a grande concentração de bares, né, restaurantes. Né? Pompeia é bem povoado disso, ou seja, ali se produz, né, bastante resíduo, se tem, então, a Leopoldina Vidro Zero vai se expandir, vão ter uma sublapa Vidro Zero, né, com seis distritos engajados. Né? Aí, mais alguma coisa de consideração? Que a gente vai ter que encontrar toda semana, porque esse assunto... A Valéria está pensando muito. Quando ela falou quantas guerras estão em curso nesse mundo, a gente precisa refletir, né? É bom pensar, é bom, porque a gente vive uma guerra também aqui em São Paulo, no Brasil, também pela regressão das políticas públicas. Exatamente. Que dificultam também a implantação desse avanço, né? Dos resíduos, do PGIRS, dos planos, né? O Plano Nacional de Resíduo Sólido, o Plano Municipal, ele precisa de apoio e engajamento, e as pessoas só se conseguem engajar quando está mais tranquila, né? Porque se precisa resolver coisas na vida, então a vidinha também entra nesse componente. A pessoa tem que, para se engajar, ela tem que achar que faz parte de uma coisa maior e fazer sentido. E ser honesto, né? Tem uma questão do ser honesto nessa reciclagem, né? Porque você não pode achar que está reciclando quando você descarta coisa suja, por exemplo. Exatamente. Uhum. Né? Então, isso é um item que eu sempre penso. Eu olho muito o resíduo aqui do condomínio
e vejo, eu falo, esse aqui tá certo, esse aqui tá errado, esse aqui você tira daqui. E me dói quando eu tiro, tipo, alguma coisa suja, dá vontade de sair lavando, de ter uma pia do lado e já lavar. E talvez essa seja uma inovação de uma estação resíduo aqui no condomínio, hein? Ó, eu acabei de pensar. A gente tem né? Conversar com o condomínio, fazer lives com os vizinhos, de repente, né? Trazer eles para essa reflexão também. E assim, se você conseguir segurar o seu resíduo por uma semana na sua casa sem ter cheiro, esse resíduo está ok, né? Você fez a sua parte, né? Então, você sabe que isso não vai ter problema, que você vai poder encaminhar, que é o saquinho, que é a caixinha do leite ou do suco, ou qualquer outra coisa, né? E é bem isso, né? Faça a experiência. Se você conseguir segurar aquilo durante uma semana, é porque você está fazendo a coisa certa, né? Essa é uma boa dica. Então, acho que a gente vai ter que ter muitas conversas, Valério. Você continua aí pensando. Sim, eu acho que é o seguinte. Eu vou ver se eu começo outro livro. A Val, viu, Ale? O Val, Ale. A Val não está sabendo, mas eu tô conversando com o pessoal aqui de produção de duplas, né? Duplas musicais, né? Opa! É sério. E aí eu estou sugerindo, aí, ó. Eu estou sugerindo, né? Eu acho que essa dupla precisa se encontrar aqui no Observatório Leopoldina. É a dupla Vaulu. Aí, ó. É a Valéria Aquário, da 341, com a Lu do Banco de Tecidos. Também, tem a Lu. É a dupla Vaulu, porque elas têm muito a dizer. Só na virada, porque elas são muito chiques. Né? Elas têm muito o que fazer. Elas já estão nessa conversa há muito tempo. Então, em virada sustentável, em workshops, a gente precisa fazer uma palavra chique, assim, para colocar as duas juntas. Então, eu digo assim, que eu achei que eu tivesse um problema, que vidro fosse um problema. Não é mais um problema. Agora, a Lua, ela tem um desafio muito grande. Né? Quando eu comecei a entender o desafio dela, eu falei, não, ok, amiga, cada um no seu quadrado, né? Porque é muito grande. Vou te dar uma força. Te dou uma força, amiga. Vamos promover esse eu vou falar de um avanço. Eu coleciono vidro, porque eu tinha dó dos vidros bonitos irem para o lixo. Uma garrafa de vinho bonita, tem gente que coleciona garrafa de uísque. Eu vi que seu marido, você fez bem, arrumou um marido que faz arte com vidro. A gente vai melhorando. Mas hoje eu já me sinto feliz, assim, de descartar aqui, a arte, que linda. Ele fez aqui um suco. Olha só! Olha, essa dá para vender! Economia circular já, vamos para o bazar. Aqui, ó, economia circular. Já coloca no bazar. É garrafa do quê, Valéria? Essa é uma garrafa de suco, né? Ele fez uma arte aqui na garrafa, você põe a tampa e fica uma garrafa muito bonita. Olha só! Tá vendo, Fiora? Vamos abrir a lojinha. É o nosso ponto de economia solidária. Que tem que rolar aqui no bairro, que é o que falta. Falta esse ponto de referência também, que eu acho importante se a gente está pensando nisso. Mas agora eu já descarto meus vidros feliz, assim. Eu liberei um armário inteiro de vidro que eu guardava só pela consciência de que ele vai para o lugar certo e vai retornar depois para mim. Vai, pode ter certeza que vai mesmo, porque assim, nós somos apaixonados pelo que a gente faz, e quando entra na cooperativa, vai para a caçamba, a gente sabe que aquilo vai para a reciclagem e não vai perder nada. Vai voltar. E, Valéria, você falou, vai mesmo, não sei o quê. Você acha que isso já pegou, né? Tipo, a responsabilidade da indústria, junto com a consciência da população, da sociedade civil, vai dar conta de retornar mais vidro do que nunca? Eu acho, assim, que falta muito ainda a educação ambiental e conscientização para a população, né, para o indivíduo mesmo, para que ele faça o papel dele, né? A indústria, isso é fato, eles sabem da responsabilidade deles, a gente atua no Brasil inteiro, eles estão fazendo, né?
Tem muita gente que diz que tem que fazer mais, ok, mas já estão fazendo alguma coisa, mas nós também precisamos fazer, porque não adianta ter um ponto. A gente tem, por exemplo, no Pão de Açúcar, né, um lugar que a gente sabe que vai para uma cooperativa e de lá vai para a reciclagem. E tem outros pontos também, quando a gente não consegue coletar, a gente indica alguns PEVs, mas vai da pessoa, né, pegar aquilo e levar até lá, né, até aquele PEV, né. Então, eu acho que o que falta é isso, é a conscientização da pessoa mesmo, a pessoa querer fazer parte deste caminho, né? Desse caminho de sustentabilidade, né? Falar, não, eu vou fazer. Então, às vezes eu passo ali na central, né, de descarte do meu prédio e eu vejo alguém lá com uma sacolinha separando direitinho. Eu paro e dou os parabéns, né? Então, eu falo, gente, parabéns, né? Muito obrigada por vocês estarem fazendo isso. E as pessoas falam, não, estou fazendo mais do que a minha obrigação, isso é legal. Então, essa pessoa já está engajada, né? Agora, a gente falta aí, acho que uns 90%. Então é isso, a gente abriu falando de Lavoisier, terminamos aqui com exemplos em condomínios aí, né, de separação, né, nessa comprovação, né, da máxima de Lavoisier, um grande cientista, e que viveu no século XVIII, 1700 alto, eu acho, se eu não me engano. E agradecendo a presença da Valéria aqui, né? E na certeza de que a economia circular, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, a gente vai conseguir fazer da Leopoldina um bairro cada vez mais sustentável. Obrigado, Valéria. Com A gente vai se certeza. e vamos trazer a Lu do Banco de Tecidos para bater um papo aqui conosco, junto com você. Ah, espera aí. Leopoldina, vídeo zero, eu apoio a reciclagem. Tá? Vou dar o destaque. Valéria, fala alguma coisa. Oi? Não, mostra a placa e fala, porque senão fica no rosto do Fiora só. Pode falar. Leopoldina Vidro Zero, vem com a gente nessa missão. É isso aí, encerrando aqui, a gente se encontra. Agora sou eu, na Leopoldina. Valéria, a gente se encontra aqui, hein? Até mais. Opa, se encontra assim. Beijo. Tchau, gente. Continua pensando. Pode deixar.